Fala galera, boa noite, boa noite. Mais uma live começando aqui. Boa noite para todo mundo. Vem chegando. Você está vendo no replay, hoje vamos falar sobre... Hoje a gente vai falar com o Vinícius, CEO da Riv. Vou até colocar aqui o tema já. Boa noite, galera. Vamos chegando, fala seu Átila. Vinícius já está na área. Botando o tema, Vinição, já vou te chamar aqui. A gente vai falar sobre, galera, como o jogo mudou em 2020, nesse cenário que a gente está vivendo agora. E, cara, o Vinícius é um cara fenômeno para falar sobre isso com a gente. Vem entrando, o Vinícius já, cara, solicitou aqui. Deixa eu chamar. E vamos que vamos. Fala, meu velho. E aí, garoto, tudo jóia? E aí, grande Tá mestre. pegando bem aí, velho? Eu tô terminando de colocar meu celular, tava carregando. Cara, agora eu tô ouvindo bem, agora eu tô ouvindo. Tá chegando bem pra mim. Imagem, vídeo, tá tranquilo. Boa, boa Boa, demais. tempo, hein? Falou rápido Porra. aqui. 5 aninhos, né, velho? A gente vai contar essa história aqui, 2014, 2015, né? Vou contar pra galera. E aí, Porra, como é que tá essa quarentena aí em BH? tá bem, velho. Tá tudo parado ainda, né? São Paulo já tá retomando algumas coisas aqui, a gente ainda tá paradaço, mas tá indo bem. Ainda não explodiu, não deu nada, não tá muito parado, então que bom. É. Bom, galera, já mandei uns convites aqui pra galera. Galera, vamos compartilhar na live só, Vinícius, fazer uns avisos aqui rápido e depois a gente já cai dentro. Eu sei, cara, contigo o papo é reto, então vamos mandar a letra logo, que eu tô curioso pra te ouvir, velho. Tô bem Bora. curioso pra te ouvir. Cara, mas assim, galera, a gente tem feito essas lives aqui na Seus Farm, todas as terças, quintas e sextas-feiras. Cara, toda terça a gente traz um monstro. Hoje o monstro da vez é o Vinicião aí. Cara, a gente traz um especialista. Toda quinta-feira a gente lança um produto Seus Farm. Vinícius, é uma galera que já está dentro da plataforma, que a gente já está vendendo, cara, estruturando o time, e a gente lança esse produto aqui para a galera conhecer. E sexta, a gente está fazendo uma parada maneira, que é abrir os bastidores, Vinícius. Falar, cara, de como está sendo a construção desse business. Pô, a gente abre tudo, irmão. Abre a operação, como é que está sendo feito, e aí é eu e o Mota, que está na área aí já. Então, galera, vamos compartilhando a live. Vinícius, sem mais delongas, deixa a galera aí chegando. Enquanto isso, cara, eu sei que a galera te conhece já aí, porra, já tá há muito tempo aí, figura carimbada no mercado. Mas, porra, fala um pouco de você aí de BH, se apresenta pra galera aí, cara, e vamos que vamos. Vamos lá, velho. Vamos manter as coisas curtas. Prazer, galera. Brigadaço, Fábio, pelo convite. Do caralho poder falar contigo quase 5 anos depois de novo. Bom demais também. Já tinha um tempo que eu não vi o Mota, tipo, quando não fosse falando de política. Mas, porra, sempre no coração, tipo, história nossa com o Edu Logos também é do caralho. Sempre apoio do lado desde o inicinho também. Eu acho, se eu não me engano, o Mota foi o nosso quarto cliente na Outbound Marketing, cara. Foi até antes de ser, velho. Foi logo antes. Vinícius, Mas. o Mota é dinossauro em tudo. Eu boto fé, velho. Eu boto fé, velho. Saudade. Mas no fim das contas, pô, quando a gente chegou no Edu Logos, os caras já eram grandes, já tinha muito tempo mesmo. Eu já achava do caramba, eu tava entrando no meio de startup. Eu já tinha alguns anos de samba, mas eu curtia pra caramba acompanhar. Mas então, eu basicamente tenho tipo, histórico aí construindo alguns processos de outbound e inbound. Outbound marketing acho que é o principal gabarito aí, tipo, no fim das contas. Quase 5 anos hoje, tipo, de consultoria rodando. O nosso principal foco nesse momento é o Riv, que é tipo a nossa ferramenta de Sales Engagement. E aí, quem quiser dar uma olhada, conferir um pouquinho mais, outboundmarket.com.br. Se você quiser tirar um certificado para falar de outbound ou de Sales Engagement ou de gestão de vendas, tem lá no site, certificado grátis. Você pode tipo, pegar um curso ali de 4, 5 horas, dependendo do curso que você escolher, para você aprender um pouquinho mais. E você vai acabar me ver falando, vai ver muitas das coisas que eu falo. Mas lá no outboundmarket.com.br tem tudo que eu falo, então melhor do que eu falar por aqui. Cara, animal. Se eu não me engano, eu tava lendo lá, cara, dando uma pesquisada sobre você um pouquinho. O vendedor tem que se preparar, né? Cara, foram mais de 350 projetos, é isso que vocês implementaram já? Ao longo Cara, da... 350 projetos era 1 ano e meio atrás. A gente já tá passando dos 550 agora. O Não, time escalou, a gente tem outro tamanho.
Não digo só como Cara, outbound marketing, fora o Rive, né? não, outbound marketing a gente bateu 430, se eu não me engano, mês passado, entregues. A gente já tem um volume bom, o time ainda roda grande, a gente, tipo, basicamente incorporou a Outbound pelo Rive, então o Rive é, tipo, nosso centro e a Outbound entrou, tipo, como um serviço premium, é como funciona hoje. Mas a gente continua com o time de consultoria rodando, entregando projeto e atendendo o cliente, tanto caramba. Cara, animal. Só para assim, cara, contextualizar a galera. 2014, 2015, cara, eu já tinha operação, Vinícius, aí eu acho que você não sabe, cara, eu tive operação com 30, 40, 50, várias pessoas, field sales. Na época eu vendia software, cara, em campo, isso lá desde 2010, 2011 e tal. E aí, cara, quando chegou em 2014, eu falei, irmão, eu vou migrar para Inside Sales e agora, né? Só que é o seguinte, irmão, eu queria migrar fazendo outbound. Eu falei, cara, quem que eu vou procurar para me ajudar nessa porra, para me tirar dúvida, porque tal. E aí, irmão, na época eu lembro, 2014, 2015, eu confirmei contigo a data, né? Porque eu sou ruim de data pra caceta. E aí tu falou, pô, irmão, foi final de 2014, início de 2015. Pois é, foi isso mesmo. Falei, irmão, quem eu vou falar? Bom, tinha um blog de vocês lá já, monstro, com conteúdo da Vera. Falei, meu irmão, vai ser esse cara aqui. Aí chamei, eu lembro que você tinha um projeto lá de 6 meses, lá, quando eu falei, enxuga para 2, 3 para mim, porque, pô, Lembro exatamente, velho, da gente negociando. Na época a gente fazia projeto de 6 meses, hoje a gente não entrega mais de 6, velho. É muito pouco tempo. A gente acha que ainda precisa de mais tempo para a gente entregar a estrutura toda. A gente ainda entregou em menos tempo para você. não, meti a mão na parada, falei, não, beleza, eu só queria, cara, o caminho das pedras de algumas coisinhas aqui, cara, é muito maneiro o conteúdo, isso, porra, lá nos primórdios, depois, cara, a gente escalou, mas assim, tu já era uma referência de outbound nessa época, cara, depois veio o Rive, então, porra, tem história pra contar a Vera, né? Irmão, cara, É fácil ser referência quando tem ninguém na área, né, cara? A gente começou, tinha 60 buscas no Google por mês no termo outbound marketing. Depois dá uma conferida. A gente já passou de algumas milhares. Só o blog hoje bate, tipo, pelo menos uns 150, 130 mil visitas mês. Então, cara, eu percebi que vocês tinham uns conteúdos mais amplos, depois começou a dar uma enxugada, fazer os conteúdos mais curtos, né? Tirar um pouco do conteúdo que tava lá. É uma percepção minha ou não? varia, velho. Tipo, ao longo do tempo a gente vai mexendo, tipo, no modelo de conteúdo. Acho que nosso principal fundamento é fazer conteúdo que a gente gosta e que a gente consome. Então, meu próprio time, tipo, vai trabalhar produzindo conteúdo e consumindo conteúdo. A gente compartilha muita coisa interna. Rola uma wiki interna, então a gente trabalha tipo, com meio que um modelinho tipo de Wikipedia, só que só serve para o nosso time, então sobe algumas coisas nos drafts de texto lá. Lá atrás a gente produziu muita coisa teórica, a gente achava que a galera ainda queria aprender um pouco mais dos conceitos. Depois de um tempo a gente começou tipo, a dar uma mexida, a gente foi para um conteúdo mais prático, mas ainda varia, tem épocas. Então tem vezes que a gente pega um trimestre e fica trabalhando em cima de alguns conceitos, e aí muita gente quer trabalhar em cima de conceito, tem vezes que a gente vai para os conteúdos mais práticos. Acho que a grande diferença foi que a gente começou a trabalhar com vídeo e explodiu, assim, a gente tem um tráfego legal em vídeo hoje. Tem o Flipchart Friday que a gente lança toda sexta-feira, que é tipo conteúdozão prático. Isso acabou fazendo com que a gente lançasse o Rive Academy, que é a nossa plataforminha de treinamento de vendas também, tipo, que aí você pode comprar no modelo B2C. Muita gente reclamava que não conseguia ter acesso às coisas que não eram gratuitas. Então a gente lançou uma plataforma exclusiva de treinamento com conteúdo pensado em prática de vendas. Mas varia. Eu acho que ultimamente a gente está numa vertente de fazer conteúdo mais curto, porque a gente já quebrou muita coisa grande, e aí, beleza, agora a gente tem que aprofundar, mas provavelmente a gente vai mudar esse cedo ou tarde e vai ter tipo, um outro momento de focar em coisas grandes de novo. Não, e tinha um lance maneiro, se eu não me engano, que tu botava o time inteiro para fazer conteúdo, é isso? Continua, cara. Eu tenho umas 30, 40 pessoas produzindo conteúdo tipo, durante o tempo inteiro aqui. A gente, é igual eu falei, a gente tem que consumir o conteúdo e a gente tem que produzir tipo, um conteúdo bom. É foda quando você pega um redator para falar de vendas e ele tipo, não consegue trazer o touch and feel, a experiência do que é estar ali na ponta. Então, meu time de Sales Development, meu time de Account Executive, meus gestores, todo mundo trabalha produzindo vendas. Quando eu vou para a área de partners, então, tipo, com contato com parceiro, CS, que está com contato com o cliente, todo mundo produz conteúdo. De vez em quando eu tenho até um dev produzindo conteúdo, falando de alguma coisa mais técnica de contato com o cliente. É muito doido, cara. É meio que cultural, a gente construiu isso em cima. Eu estava até trocando uma ideia outro dia com o pessoal que estava falando, cara, mas como que eu faço para mudar minha cultura? Eu não sei, velho. Eu construí em cima dela, mudar para mim é mais difícil do que tentar tipo, começar do zero, velho.
Cara, animal. Isso é, cara, isso é um sonho que muita gente tenta fazer e não consegue, né, cara? Você botar o time para produzir tudo, porra, é uma prática animal, cara. Parabéns. E tu faz isso há muito tempo, né? É o que você falou, cultura. Fazemos desde o início. Essa Desde o parada. início, né? Cara, É. O blog cara, começou a produzir 4 textos por mês. Por mês não, desculpa, por semana eu passava tipo umas madrugadas escrevendo. Meus horários eram tudo bagunçado, porque eu tinha que parar numas horas, estava quieto em casa, morava com meus pais ainda, então tipo, tinha que parar, não sei o quê. Mas com uns 2 anos, 3 anos ali, a gente já tinha tanta gente produzindo que eu já tinha parado de produzir. Eu tô voltando a produzir mais conteúdo agora, que é quando eu tô tendo tempo. Aí tá saindo bastante conteúdo, mas quase tudo tá na wiki interna e daqui a pouco começa a liberar. Aí vem tipo uma avalanche de conteúdo meu que a gente foi dando um tapa ao longo do caminho. cara, animal. Pelo menos a pandemia tá ajudando em alguma coisa, né? Tá sobrando tempo para produzir. Tá sobrando tempo pra ler, cara. Produzir conteúdo, tipo, a gente tem que tirar tempo já no meio, velho, mas top. Perde menos tempo com, cara, cafezinho, com um monte de coisa que, cara, ladrão de tempo. Se deixar, trabalha 200, 300% mais, né, cara? Cara, Demais, demais. Vinição, sem cara, o que mudou nesse jogo, cara? Conta pra galera aí. Bora, vamos lá, velho. Cara, a primeira coisa que mudou é que quase tudo que a gente fazia começou a funcionar pior. É isso. A história é essa. Tá difícil pra caramba de fazer tipo, o básico do que era feito em vendas. Todos os números apontam para os mesmos resultados, e aí a gente está falando de dados globais, HubSpot, Inside Sales, agora é chamada de Cent, Outreach, Salesforce, todo mundo que está liberando o número, e até a gente aqui, tipo, com os nossos números no Brasil, a gente está falando tipo, da mesma coisa que no fim das contas, a gente tem muito desafio em trabalhar com e-mail e telefone. Esses são os dois pilares que os times de venda se apoiavam. O terceiro pilar, ele era tipo a venda presencial, então tipo o field sales. Esse claramente já não está funcionando. Mas em vendas a gente tem tipo uma lei, que é uma lei muito clara. Ela tipo se replica tipo em marketing, vendas e algumas outras áreas, que é a lei da saturação. Em inglês a galera usa um nome não muito bonitinho que chama The Law of Shitty Click-Throughs. E a lógica é tipo, justamente tipo, baseada, a galera começou a analisar baseada em banner, porque antigamente a gente colocava o banner num site, quando a gente era tipo, um gestor de marketing, o banner vinha e tinha 70% dos visitantes clicando no banner, ou seja, 70% de conversão. E de lá para cá a gente baixou para tipo, ficar satisfeito com 2%. Então caiu absurdamente. É porque banner não funciona? Ele funciona, só que ele funciona 2%. Você precisa ter uma expectativa alinhada de eficiência. Então, você não deveria ter banner? Depende. Você pode ter, mas você tem que saber que você vai tipo, esperar 2%, senão não é previsível. Em vendas acontece a mesma coisa. Quando você começa a ter muita gente usando a mesma tática, a mesma estratégia, você basicamente tipo, começa a ter o lead sofrendo com o mesmo tipo de abordagem e ele se prepara para isso. É engraçado porque parece moda, né? Tipo, de repente vem uma coisa que tá tipo na moda, tipo para usar um tipo de camisa, um tipo de saia, um tipo de calça, que era moda nos anos 70. Por que voltou? Porque tinha pouca gente usando e alguém decidiu, teve a visão de que ia ser muito doido usar. Em vendas é mais ou menos isso. Quanto mais você expõe o lead a um tipo de prospecção, a um tipo de venda, a um tipo de discurso, menos ele vai tender a funcionar ao longo do caminho. Telefone naturalmente ficou muito mais difícil porque a gente tem escassez. É o contrário da lei da saturação. A gente não consegue ligar mais no número fixo, era o número que a gente tinha contato, e por celular é muito mais difícil. Primeiro porque é muito mais agressivo, segundo porque, tipo, no fim das contas, nesse momento a gente está ligando para o número pessoal, você não sabe se a pessoa vai conectar, é muito mais fácil da pessoa ignorar, bloquear número, fazer uma série de outras coisas. Então a abordagem tem que ser muito boa e a chance da pessoa atender aquele telefonema já é baixa. E o e-mail todo mundo está usando, virou a principal ferramenta de todos os vendedores. O cara que fazia field sales estava acostumado a bater na porta e de vender, ele agora está tendo que mandar e-mail. E putz, isso significa que mais gente fazendo, menor eficiência. É natural, você está brigando pelo mesmo espaço que é a caixa de entrada do lead. Então, essas duas alterações, elas tipo, impactaram bem vendas. E a gente está tendo aceleração de mais duas agora, que está explodindo de engajamento, por parte do vendedor e não por parte do lead que vai comprar, que são WhatsApp e LinkedIn. Tendem a ter o mesmo problema de saturação, mas eles têm uma diferença básica.
O WhatsApp e o LinkedIn eles são controlados por uma entidade só. O LinkedIn consegue te bloquear se você começar a mandar tipo, mensagem demais, se você começar a automatizar demais. O WhatsApp também consegue te bloquear. Então, se você não fizer bem feito, você pode pagar o WhatsApp for Business, o Sales Navigator, não importa. Você vai ser punido do mesmo jeito. E esses caras, eles sabem que se todo mundo tipo, engajar para vender lá dentro e a plataforma virar um lixo em termos de mensagem, todo mundo para de usar também ao mesmo tempo. Então, eles precisam conseguir balancear melhor do que telefone e e-mail que não tem ninguém controlando. Inclusive, já tem ferramenta de e-mail que está ou de e-mail, que a galera está falando que vai reformular o e-mail e não quer permitir que isso aconteça mais. O grande motivo, a grande reclamação quase sempre é vendedor, velho. E em partes a galera tem um pouquinho de razão. O vendedor ainda é meio preguiçoso, ele pesa a mão na produtividade e na eficiência e pouco na qualidade em alguns casos. Como é muita gente fazendo e muita gente fazendo errado, o lead acaba sofrendo mais do que deveria, velho. E a gente tá vendo isso acontecer na pandemia. Então esse é acho o toque mais negativo possível do que mudou. Tem um lado positivo, né? Sempre tem. Então, o que eu poderia falar que mudou é quem vende com qualidade provavelmente está vendendo ainda melhor. Quem conseguiu adaptar discurso e entender como que você afeta positivamente o seu lead em relação às decisões que ele tem, tipo pós-pandemia ou durante a pandemia, consegue entregar valor imediato. E conseguindo entregar valor imediato, provavelmente está vendo seu ciclo de vendas acelerando, porque o lead tem um problema gigante para resolver e ele está procurando solução. Está todo mundo procurando solução para sair da crise. Todo mundo está tentando sobreviver ou sair mais forte da crise. E aí, se você consegue tipo, se encaixar nisso e você faz uma venda bem feita, provavelmente você está vendendo muito mais. Do nosso lado, por exemplo, a gente está vendo um aumento muito legal nisso. A gente está pegando tipo, uma onda boa. Mês passado foi top 3 nosso de venda já. Animal. O que vocês fizeram lá? Porra, aí é playbook, né? Tô brincando. Não, vamos lá, né? A gente tá com muito teste rodando, normal, tem que fazer teste, tem que ver o que tá funcionando. O teste ele tem que ser controlado, então eu não pego, por exemplo, um SDR e coloco para fazer o que ele quiser a qualquer momento. A gente está testando vídeo, a gente aumentou muito a prospecção por LinkedIn, a gente está tipo, mudando um pouquinho das nossas cadências, então aqueles touch points iniciais, aquela sequência que a gente faz, tanto para prospectar quanto para acompanhar a lead. A gente mudou o nosso foco do que a gente enche o funil, então o topo do funil, qual lead que a gente traz para dentro do funil, a gente mudou bastante o nosso foco, e aí a gente está fazendo algumas alterações controladas de acordo com o que a gente está vendo. Mas naturalmente, e-mail diminuiu, a gente diminuiu o volume de e-mails que a gente manda, a frequência dos e-mails que a gente manda na nossa cadência, estamos fazendo cada vez menos e-mails, estamos espaçando cada vez mais eles. Isso é um negócio que a gente fala há um tempo. Março, quando saiu a questão do coronavírus e quando a galera começou a entrar em quarentena, eu lancei um texto falando sobre impactos do coronavírus em vendas, fazendo uma projeção, que era uma análise de oportunidades e ameaças. Eu estou até, inclusive, já prometendo fazer tipo, uma atualização com o que se tornou realidade. Assim, 100% virou realidade. A diferença é que algumas pessoas estão sofrendo com ameaça e algumas estão aproveitando a oportunidade. É o natural, né? Aquela história de que quando tá todo mundo chorando, o bom vendedor, ele, tipo, vende lenço, né? Então, tipo, tipo assim, no fim das contas, você consegue tirar, tipo, de qualquer momento alguma coisa boa, desde que você consiga, tipo, atender a uma necessidade da galera. A gente não tem que ser oportunista. A gente tem que enxergar uma oportunidade real e entregar valor real. A gente tipo, adaptou muito, mudamos o modelo de entrega, adaptamos algumas consultorias, tipo, alguns planos específicos de consultoria para quem está passando por esse momento. Então, precisa fazer treinamento remoto, acostumar com remoto. Em especial, o Riv ele faz isso, né? Ferramenta de engajamento de vendas. E a primeira coisa que ele tem que fazer para engajar mesmo é engajar o time dentro do processo. Eu acho que você sabe disso melhor que eu, né, Fábio? A maior dor que a gente tem como gestor de vendas, em vários casos, é entender como que eu faço para o meu time conseguir seguir aquilo que está desenhado. Por várias vezes o vendedor ele vai ali, ó, coloca tipo alguma coisa na frente do olho e vai fazendo. Tem um muro, ele bate a cabeça ao invés de tentar escalar ou tipo fazer alguma coisa do tipo dar a volta. E, cara, o Riv, ele tipo, te dá esse playbook, ele te dá esse blueprint. Naturalmente, você fazendo um bom processo, você acaba tipo engajando seu lead do outro lado. Então, por isso, o engajamento em vendas em si. Nessa transição para remoto, o CRM ele quase nunca está atendendo a tudo que a galera precisa. Historicamente, a gente dentro do escritório já tinha dificuldade de ter visibilidade real. Um dado legal que tem tipo, de pesquisa global é que 94% dos líderes em vendas não confiam nos indicadores que eles têm em mãos.
E, pô, eu acho que eu tô falando isso há 3 anos e o dado, tipo, ele não muda. Mas, na realidade, tipo, ele provavelmente é um pouquinho maior e os 6% estão mentindo ainda. Ou se não, 6% usam Reef. Mas o que acontece é que a gente traz justamente, tipo, esse engajamento real e aproxima o seu mapa como vendedor do terreno, né? Então, você, tipo, consegue enxergar aquilo que realmente está acontecendo. E como ferramenta, naturalmente, a gente, tipo, adaptou um pouquinho o discurso para mostrar que, como no modelo remoto, a gente entrega esse valor. Então, tá ajudando pra caramba, cara. Cara, isso é uma coisa muito. Cara, você falou um monte de coisa aqui, animal, mas uma coisa eu acho que é chave aí para quem quer vender mais, né? Independente se você é empresa ou vendedor, né? Se, cara, você quer vender mais, tem uma coisa que eu acho que foi sine qua non. Na virada de chave da pandemia, eu estava lá como head ainda do Nibo, te falei isso, né? E, cara, quando Sim. eu pensei que ia acontecer, eu tive exatamente essas preocupações que você trouxe aqui. E, cara, os caras não vão mais atender no telefone fixo. Cara, os caras só vão pensar agora em duas coisas. Como eu vou sobreviver trabalhando remoto e, cara, como vai ser meu futuro nessa incerteza louca. Então, o discurso que eu vou contar tem que resolver isso. Se eu não puder dizer pro cara como eu ajudo ele agora, nem adianta tentar falar com o cara. Então, meu irmão, a gente adaptou o produto, discurso, tudo, cara, isso aí que tu falou. Então, assim, se alguém tá ouvindo aqui, cara, e não fez isso ainda, porra, meu irmão, tem que fazer. Porque vai ficar dando murro em ponta de faca nessa crise, nesse cenário que a gente está passando ainda, até que você, meu irmão, na prática é quase como se fosse assim, né, Vinição? Ou eu viro álcool em gel, ou, irmão, eu vou ficar dando murro em ponta de faca. Né? Eu tenho que tentar fazer isso. Agora sim, ó, cara, como você é um cara de ferramenta, criou a Rivi, pô, implementou muito processo, tu tem um domínio um pouco do processo na mão, tu sabe fazer esse negócio acontecer. Cara, fala assim, o que você acha, cara, nesse cenário que você contou ele todo, eu acho que deu uma norteada, mas, porra, na tua opinião, eu queria muito te ouvir, assim, que ferramentas, cara, e quando eu digo ferramentas, eu não digo só de ferramentas na prática, não, tipo Riv e tal. Quando eu digo ferramentas, eu digo tecnologia no sentido amplo. Que conhecimentos, que frameworks, que, cara, eu sei que vocês são mega técnicos, conhecem muita coisa. Porra, traz um pouco a luz pra galera aí, o que tu acha que são as principais ferramentas para se diferenciar nesse momento? Cara, o problema de vendas é que a gente briga com os mesmos frameworks há muito tempo. Na minha opinião, a gente aprende, e é natural que a gente aprenda por tentativa e erro, você começa quebrando a cara e sentindo como que é vender, e aí você vai tentando entender o que está acontecendo por trás, né? É a nossa busca, desde criança, quando você tipo, vê alguma coisa acontecendo, você chega pro seu pai e fala, pai, por que isso acontece? Chega pro sua mãe, por que isso acontece? E aí se ela explica, olha, isso acontece por causa disso, você fala, mas por que é assim? Você ainda quer entender o porquê por trás de tudo. Em vendas, a gente para no meio do caminho. A gente chega no framework e a gente para. Então, você está ali no método, que é como eu faço, e aí eu tô vendo, tá funcionando ou não tá? Tá, mas por quê? Aí eu vou e entendo que existe um framework por trás que explica como aquilo funciona. E aí eu falo assim, isso funciona. Então tem muita resposta do tipo, cara, você tem que estudar Spin, você tem que estudar DeepCT. Eu tenho um pavor de gente que chega e fala para mim assim, vamos estudar técnica de vendas. Eu acho que o gestor, e aí você falou bem, a gente é muito técnico, mas a gente é muito técnico para falar de tecnologia em geral, no sentido amplo, e não falar só de tipo como que eu vendo. Claro. A grande dificuldade quando você vai perguntar para todo mundo que está vendendo não é tipo se você tem capacidade de converter o lead ou não. Todo vendedor ele se considera acima da média nesse sentido. É igual eu falar se você dirige bem ou não. Quase ninguém fala, putz, dirijo mal pra caramba. Acima da média todo mundo tá. Todo mundo tipo dirige melhor do que a média. Então o vendedor médio, ele acredita que ele tipo vende melhor do que a média. O problema dele realmente não é técnica, não é gerar rapport, não é aprender a fazer uma apresentação de solução. Ele tem alguns problemas ao longo do caminho, ele poderia melhorar para ele ser mais eficaz, com certeza absoluta. Mas quase sempre o problema dele é ser eficiente. Ele quase nunca tem volume suficiente, ele não sabe quanto que é volume suficiente, ele não sabe como fazer isso. Então, qual que é o reflexo desse problema? A gente chega tipo no mercado, pergunta para qualquer time se eles precisam converter mais ou se eles precisam tipo, de mais volume, todo mundo precisa de mais volume. E quem fala converter mais é porque acha que está sem volume suficiente, tem que aproveitar e não tem expectativa de conseguir mais volume. Mas queria ter mais volume. Então, no fim das contas, o que eu acho é, você tem que entender como você conserta este problema. Que é, por que eu sinto falta de ter volume todo o tempo? Você não deveria sentir isso em vendas. Existem 3 sistemas básicos que a galera roda. Algumas empresas rodam no modelo territorial, algumas empresas vão rodar no modelo de independência total e autonomia total, e outras empresas tipo, funcionam no modelo de demand gen com ownership. Como que é isso?
Territorial você tem um território, você tem uma carteira. Você, como profissional de vendas, na hora que eu tiro você daqui e coloco tipo num outro território que já existia com outro vendedor, eu te comparo. Porque como eu estou colocando a mesma coisa na tua carteira, então o mesmo tipo de lead, ou as mesmas empresas, os mesmos nomes, se você vende mais do que o vendedor anterior, eu tenho pouca variação. Você é a minha variação e você é analisado por ser vendedor. O problema é que quando eu pego, tipo, para falar de um modelo de autonomia total, eu estou dando para o vendedor o trabalho de gerar os próprios leads. E aí, se eu perco um vendedor que gera bem lead, gerencia bem o pipeline, eu sou completamente dependente dele como empresa. As empresas sabem disso, então elas vão para o demand gen com ownership. Então, elas te dão lead, te deixam numa posição mais confortável, você vende, e é culpa sua se você não vender, e ela te compara aos outros vendedores. Você não recebe os mesmos leads, é muito mais difícil de dizer se você recebeu na mesma qualidade, o mesmo volume, uma série de outras coisas. Ainda assim, é a responsabilidade da empresa. Ela gera o lead para você e ela te entrega o lead. Quando a gente vai falando disso, o vendedor ele está acostumado a olhar e falar assim, puta, eu tô vendendo bem e eu sou responsável tipo, por gerar meus leads. Cara, a empresa tem que te valorizar porque você traz receita e você sabe a receita do sucesso. É só isso. Agora, se você está em um dos outros dois modelos e você não está vendendo bem, cara, tua corda vai entrar no pescoço, velho. Tipo, não tem como, não tem como. Você não consegue fugir disso. E vendedor, ele para e fala assim, eu tenho que vender melhor, eu tenho que rodar spin, eu tenho que rodar DeepCT, eu vou aprender sobre bunch, eu tenho que entender mais sobre como gerar rapport. Eu divido todo o processo em 4 etapas. Você tem que ter a mentalidade certa, com a mentalidade certa e sabendo as técnicas certas, você segue o discurso correto. Por que técnica e por que discurso? Técnica é a habilidade crua de vender, então é a minha habilidade de convencer qualquer pessoa de qualquer coisa. Eu posso vender uma turbina de avião usando a técnica correta e vender um chiclete. São complexidades muito diferentes, mas eu preciso de um discurso adaptado ao contexto. A técnica é a mesma, estou gerando rapport, estou contornando objeção. Em compensação, o meu discurso para vender tipo, uma turbina de avião é muito mais complexo. E aí eu preciso de um discurso muito mais contextualizado e estruturado, consolidado. Mas todo mundo foca só nisso. Eu tenho um vendedor que está preocupado em ter mentalidade de vencedor, em ter raça, em fazer acontecer. Eu tenho outro vendedor que está hiper preocupado em aprender mais sobre como gerar rapport. Eu tenho um gestor que entra em call e ele entra na call de fechamento e fala assim, cara, você não está fechando bem porta. Mas o problema não é fechar bem porta, é que ele não qualificou lá atrás, cara. Em vendas tem, tipo, mais um probleminha, que é toda vez que você entra numa call e você não tem histórico inteiro, você entra numa reunião e você não tem histórico inteiro, esse problema ele pode ter se acumulado pelo funil inteiro e o lead só está sendo empurrado com a barriga e ele está, tipo, satisfeito. Ele segue essa linha. Ele vai até onde você deixar porque ele quer receber a proposta, ele quer ver, ele quer ser cortejado, ele valoriza isso. Então, o gestor ele traz esse feedback e fala assim, seu discurso não está bom, tua técnica não está boa, seu mindset tipo, não é o correto, você tem que querer vencer. Mas eu não pego e metrifico isso e falo assim, cara, você precisa de tantos leads por mês, se você não tiver esses leads, você não vai bater meta. Então vamos fazer uma engenharia reversa simples no seu funil. Vamos pegar a tua média de conversão, vamos pegar a média do time de conversão e vamos te colocar aqui dentro. Se você está abaixo que a média do time, eu vou te entregar um pouco mais de lead, mas eu vou te treinar melhor. Agora, se você está acima, eu vou te entregar o número que você precisa de leads e é isso, bora fazer. Galera tem muita dificuldade de fazer isso. E aí eu faço, para mim, eu acabei de matar tudo que eu falei que a gente fala de muito framework, mas o framework final que a gente usa é um criado dentro de casa, que é esse, que é o MTSP, ou Mindset, Technique, Speech Process. Mindset, mentalidade, técnica, speech é discurso e processo é processo. O processo ele é o responsável por eu conseguir estar frente a frente com o lead igual a gente está aqui, Fábio. Então, no fim das contas, o que falta para o vendedor é ele estar frente a frente com o lead o suficiente e ele ter a mentalidade correta de que ele não tem excesso de lead, senão virou open bar de lead. Você está no meio do drink, você para e pega o próximo porque é open bar mesmo, não precisa terminar, não gostei tanto, tá difícil de terminar. Porra, o Chris Wertz do RD que falava isso, eu acho ótimo esse termo. Você sabe que você não tem excesso, mas você também não está com pouco lead e você está trabalhando tentando se agarrar. Porque aí o vendedor com pouco lead e que não sabe quantos leads que ele deveria ter, ele faz o quê? Ele tipo, reclama que ele não tem lead, já fica com o mindset errado, que fica o mês inteiro reclamando e, dado que ele não tem lead, ele agarra e tenta converter todo mundo que ele tem. Aí ele chega no final do mês, tem que bater meta, chega no final do trimestre, no final da semana, o que quer que seja o período dele, ele vai virar e falar assim, cara, tem que virar esse cara. E ele não vira o lead,
mas ele perde o lead porque ele deu a pior experiência possível. Ele pressionou, veio e fez igual a gente faz para o suco de laranja. Vai, tipo, esmagar e espremer o máximo que puder até tirar o bagaço. Não vai virar. E aí você não tem pipeline para frente. Muita gente fez isso em março, durante, tipo, o início do Covid. A galera desesperou, o pipeline caiu. Beleza, o pipeline caiu, ele vai cair. Muita gente, tipo, tá na incerteza e travou decisão. Eu estou vendendo para esses leads agora em maio, em junho e julho. Eu tenho um tanto de retomada e meu time está precisando de menos lead novo durante esse tempo, porque a gente já sabe que tem gente para voltar. Tem economia retomando e tem muita gente tipo, organizada dentro do time para retomar no momento certo. O vendedor padrão ele esquece que ele tem que ter essa interação. Então ele fica esperando o lead novo, não organiza o pipeline dele e fica tipo, sofrendo com isso. Então, MTSP na veia, cara. Cara, animal. MTSP. MTSP. Cara, você fala uma coisa aí que eu vejo que muita gente ainda não tem essa cultura. Lost, né? Perdidos, os leads que você dá como perdido, né? Cara, é uma puta ferramenta para quem sabe trabalhar Lost, esse período que a gente está vivendo agora. Então, porra, imagina, cara, quem tu não tá fechando por causa da crise, o Covid, o cara tava naquele momento de entender se ele ia sobreviver, como que ele ia ficar de home office ou não e tal. Então, cara, criar um motivo de Lost para isso, acompanhar esse cara, retornar o contato depois, trabalhar ele. Cara, fala mais um pouco sobre isso, porque assim, a gente não tem leads infinitos, né, em nenhum mercado. E, cara, tem alguns mercados, inclusive, se o cara for muito nichado, que, cara, ele tem um mercado mega restrito. Então, não dá para desperdiçar lead. Você falou, cara, isso faz muito sentido. Então, cara, que processo... Cara, é engraçado. Desculpa, Fábio, pode terminar, velho. Não, é isso. Manda ver, cara. Como é que você vê isso? Então, eu acho engraçado porque, no fim das contas, a gente trata o deal que foi perdido como, tipo, realmente, sei lá, uma reação emocional pura, porque ele não quis comprar de mim. E assim, vamos parar para pensar. Você está no shopping, como que tipo, você compra alguma coisa? Você passa na vitrine, você entra, você experimenta uma roupa, você sente que ela ficou boa no corpo, e aí você, pô, eu me imagino em tal lugar, tipo, usando essa roupa, ou eu imagino com tal pessoa. Você sempre tem uma decisão, uma bagagem emocional. O vendedor, o trabalho dele é empurrar sua emoção para você tipo, tomar essa decisão à flor da pele, pagar mais caro possível, então não querer comprar só o que está na promoção e garantir que tipo, você está enxergando tipo, quais são os benefícios para você não sair da loja e falar assim, caramba, velho, me passaram a perna, não devia ter comprado, arrependi, não quero voltar. O vendedor, ele ganha por te fazer voltar e recomprar na mão dele. Pô, ele te mostrou o que você queria, ele mostrou alguma coisa que você precisa, que depois você usou e ficou feliz. Quando a gente fala de venda B2B, a gente tem um processo muito tranquilo de tomada de decisão complexa. Ela é racional e... Tô ouvindo bem. Não, tá tranquilo. 20% tá de boa. Mas o que acontece no B2B é que o lead ele tem uma tomada de decisão muito mais complexa. Ele tem que passar por uma decisão tipo, de validar com o sócio dele se vale a pena pagar mesmo. Ele tem que entender qual que é o ROI, porque você não toma decisão no B2B para sua empresa ou para a empresa que você trabalha baseado em gostei, é emoção, eu fiz um test drive, eu vou comprar esse carro. Não. Quando você está tipo, gastando seu dinheiro, é de boa. Como empresa, você tem que entender qual que é o retorno sobre aquele investimento. E você precisa passar essa confiança. Então, a técnica vem trazendo a emoção necessária, que é ele querer alcançar ou correr, fugir de algum problema. Então, alcançar um objetivo, fugir de um problema, são as duas emoções mais básicas, mais instintivas que a gente vai ter, reações até no final. E depois a gente vem com a justificativa racional. Quando a gente está falando disso, um lead que dá lost, ele não necessariamente não tem vontade de comprar. Ele só pode ter outro problema maior que ele tem que fugir agora, ele tem que focar nisso, ou ele tem outra coisa que tipo, chamou mais atenção dele. E talvez seja culpa sua de não ter gerado tanto valor ou ter demonstrado que existia tanta urgência. Então, no fim das contas, quando a gente trabalha um lost lead, a gente tem que ter esse mindset, que é, pode ter estourado alguma coisa. Pode ter estourado alguma coisa na empresa. Ele estava querendo contratar e aí o gestor de vendas dele, tipo, ele é um diretor, o coordenador de vendas dele pediu tipo, demissão agora, ou recebeu uma proposta muito melhor. E aí? Ele tem que tipo, parar e focar nisso. Se você não deixou claro que você poderia ajudar nesse momento, ou se você não faz um follow-up ali para tentar tipo, ter uma posição final, você vai perder o lead e você perdeu definitivamente, a não ser que ele volte. Nesse meio tempo, tudo que você educou ele, tudo que você falou com ele, que ficou ali no fundo da cabeça dele, mas outro problema tirou do primeiro plano da mente dele, da superfície da mente dele, da principal preocupação dele, tudo tá ali, tipo, adormecido, e aí chega teu competidor e fala, olha, eu tenho aqui uma oferta, ele, putz, eu lembro de tal vendedor, mas
passou. Só de você ter esquecido, você já perde venda. Quando a gente começou aqui na Outbound, na época que você comprou da gente, cara, era engraçado porque uma das dificuldades que a gente tinha era a gestão de pipeline. Então, a gente a gente sabia disso, a gente já entendia isso, mas o que a gente colocava na mão dos nossos clientes era sempre, tipo, um ferramental pobre, cara. Por que ele era pobre? Porque dependia do vendedor lembrar e se organizar. E aí, se você não contrata um vendedor organizado, e é difícil você contratar um cara que é super organizado, igual o Thiago, que você conheceu. Thiago é pragmático, ele era o cara que chegava e alinhava tudo na mesa dele, assim, ó, até toque o cara tinha, velho, de tão organizado que ele era, velho. Mas paradoxais. Ser muito organizado e bom vendedor, cara, tá para nascer. É muito difícil. Né? Muito. Cara, mas uma coisa animal que você falou, só assim, sem querer te cortar, cara, mas uma parada que eu preciso, assim, que a galera entenda, vamos trabalhar o Lost, né? Porra, tu falou sobre isso e, assim, o cara tá interessado, fez a tua jornada. Cara, imagina quem vende, por exemplo, para o mercado mais enterprise, Vinição. Cara, o cara vende uma jornada de compra com uma decisão com muito mais pessoas envolvidas. O vendedor, às vezes, pela ansiedade de querer fechar aquela venda rápida, dá Lost, mas o Lost não é jogar no limbo, né, cara? Não tem que existir limbo, né? Cara, o cara tem que jogar o lead para Lost e eu preciso separar, cara, e conseguir trabalhar cada lead que foi para Lost de um jeito diferente, inclusive, né? O cara precisa ciclicamente voltar para o meu funil até eu vender para ele. Cara, obviamente, tomando cuidado ali para não estressar o cara, né? Pô, e esse processozinho aí, realmente, cara, eu vejo, cara, não sei a tua experiência, mas eu vejo muito pouca gente fazendo isso, né? Assim, na Riv, tu ensina isso pra galera? Como é que funciona isso? Cara, o Riv, ele resolve esse problema para você como ferramenta. Então, tipo, a gente ensina pra caramba. A gente tem alguns fluxos, a gente chama de retomada, recuperação ou de início de mês. São as 3 cadências macro que a gente usa. De início de mês, como o nosso ciclo de meta é mensal, na hora que eu termino o mês, tipo, para bater meta, tipo, eu tenho que tanto de lead na mão, alguns viram, alguns não. E alguns ficam sem resposta. Esses entram no fluxo de início de mês. Pô, Vinícius, mas pode ser que eu tenha só 2. Esses 2 vão para o seu fluxo de início de mês. Você precisa ter uma resposta de sim ou não para ele ser considerado um wash. Se você não teve resposta, ele ficou tipo num talvez gigantesco e talvez a pior resposta que você pode ter, porque você continua procurando ele. Eu quero definir, tipo, na virada do mês, o quanto de pipeline que meu vendedor tem. Porque direto e reto é muito comum cair naquela falácia de, tipo, ah, não, fulano não bateu meta esse mês, mas ele já começou com um pipeline bom pro mês seguinte. Aí ele perde 70, 80, 90% do que estava na mão dele, porque ele trabalhou mal no mês passado e nesse mês. Só que ele ficou segurando, empurrando com a barriga e não queria falar que ele estava tomando lost ou não queria reconhecer, que é o caso mais comum. Geralmente o vendedor não faz isso, né? Nem de caso pensado para tentar esconder. Ele faz porque ele acredita, ele está abraçando o lead e ele vai afundar com aquele lead. Então o fluxo de início de mês a gente faz isso. É tipo gestão simples. Nossos gestores, eles param no início do mês, revisam todo mundo que ficou em aberto, que estava no nosso forecast e colocam tipo em conjunto com o time num fluxo de início de mês sob responsabilidade do próprio vendedor. A gente tem o de retomada, que é quando o lead fala assim, não é o momento, vamos falar daqui a 180 dias, daqui a 90 dias, daqui a 2 meses, daqui a 45 dias, ou vai ficar para o mês que vem. Então, se vai ficar para o mês que vem, eu vou falar contigo mês que vem e eu não vou ficar gastando tempo, porque não precisa. Se precisa de alguma coisa até lá, a gente está em meio ao processo, é burocracia? É burocracia, eu vou precisar de resposta, então vamos andando. A gente tem um timeline. Não é você tem que pausar, congelar o que a gente está falando. Então, beleza, a gente vai tipo, congelar e eu retomo em tal data com você. Tem uma data definida. E recuperação é o cara que perdeu e não teve data definida. E aí a gente tipo, gera o ciclo. O comum até desse ciclo que você estava falando, Fábio, é que os gestores eles são responsáveis por pegar todo o pipeline, filtrar, e de 90 em 90, 60 em 60, 180 em 180 dias, ele devolve esses leads para o time. E aí o gestor ele é responsável por fazer isso, e se ele não faz, o vendedor é completamente dependente. O que é muito contraprodutivo, porque é o vendedor que é cobrado pela meta dele, e ele deveria fazer isso para garantir que ele está voltando no timing correto. Porque se você deixa virar 90 dias e o cara querer tomar decisão em 45, talvez seja tipo gatilho para ele parar e olhar todos os seus concorrentes, e ele pode até comprar do você porque você gera o máximo de valor, mas ele usa isso como moeda de troca para fazer um leilão e conseguir um descontaço. Ou ele tipo percebe que todo fim de mês você desespera e reprospecta ele.
então recupera ele. E aí ele vem e toda vez ele vê que você está dando desconto no fim de mês. Aí ele se adapta ao seu ciclo. Aí você tem um tanto de empresa que fica, primeira semana, 0 venda. Segunda semana, vendi 2 contas. Terceira semana, estou em 50% da meta no máximo. Chega a última semana, tá todo mundo na correria, desconto aqui, desconto ali. E aí, tipo, tem que correr atrás da meta nos 45 de segundo tempo com aquela conta super pouco qualificada. Comum, velho. Muito comum, infelizmente. Principalmente nas operações maiores, né? Quanto maior e quanto mais volume gerado, mais fácil entrar nesse ciclo, né? Open bar, cara. Virou open bar puro. Ah, E é engraçado porque no review, o que você faz velho? Você marcou como perdido, você tem como colocar ali o motivo de perda e já agendar para qual data que você quer que ele retome e em qual cadência. Então, se eu marquei um lead como perdido e ele não me deu uma resposta, eu já mando ele para um fluxo de recuperação e defino qual que é a data que eu quero que ele retome. No dia, na data, ele não me lembra, só chega a atividade. Eu tenho que executar. Então, eu tenho meu playbook. Meu vendedor, ele senta, ele pega os leads novos, ele coloca no review, tipo, termina de adicionar algum dado, pesquisa o lead direito para ele poder conversar com o lead de igual para igual, para ele poder gerar valor, para não chegar e falar, deixa eu te perguntar, não vi aqui que você... Não tem dessa. Igual você falou, vendedor bom pesquisa antes. Você estava lá vendo tipo histórico, você estava vendo no nosso site. Vendedor bom faz isso, velho. E ele tem que ter tempo para fazer isso bem. O nosso vendedor, ele simplesmente senta, pega os leads novos do dia que ele está recebendo, ao longo do dia chega um ou outro lead a mais, ele vai complementando, e ele tem ali o blueprint de todas as atividades, porque o review faz isso automaticamente, e na hora que ele termina de fazer uma atividade, ele marca o que deve acontecer com aquele lead, tipo, em 2 cliques. É rápido. E ele executa tudo de dentro do review. Então, para quem não pegou, o review, como ferramenta de sales engagement, ele é esse desenho de processo, e você executa tudo lá de dentro. Você manda e-mail, você liga, você tipo, vai mandar mensagem via LinkedIn, WhatsApp, tudo tipo, integrado dentro do review, e você não precisa. Fui lá no WhatsApp, mandei uma mensagem, escrevi, ou abri um doc, dei Ctrl+C, fui no WhatsApp, dei Ctrl+V, dei Enter, voltei no CRM, marquei como feito, coloquei qualquer mensagem. Não tem nada disso. Você faz tudo dentro do Review, pouquíssimo clique, muita velocidade, muita produtividade e, logicamente, muito mais venda, né? cara, animal. Rodrigão, um abraço aí, Sérgio, a galera vindo. Galera, quem tiver pergunta, pode mandando, que eu vou separar, cara, os minutinhos aqui para o Vinícius responder, a gente responder as perguntas aí. Vinícius, quantas a gente... Cara, mas eu queria até emendar, cara, agora sim, a gente falou muito de processo, ferramenta, eu acho que já é conteúdo suficiente para fritar a mente da galera, né? Assim, né? Tu falou de muita coisa, cara, deu o teu framework aqui que você usa lá e tal. Cara, mas eu queria entrar ir para um lado agora, mas assim, pensando no profissional, e linkando com uma pergunta que fizeram lá atrás, eu nem lembro o nome de quem foi, me perdoa aí, mas é o seguinte, cara, falando da jornada do vendedor, né? Assim, cara, pensando no vendedor em si. Tem até um pouco a ver com o que você falou, cara, de onboarding. O cara tem um playbook, né? Para quem não sabe, playbook é uma espécie de uma apostila que o cara vai usar lá com tudo que ele precisa para conseguir rampar, né? Para conseguir aprender o que tem que ser feito. Mas eu queria que tu me falasse o seguinte, Vinição, uma primeira pergunta, cara, e linka com o que falaram lá. A pessoa falou, pô, eu estou começando em vendas, qual é o caminho para quem começa? Fala um pouco dessa jornada. Cara, o que tu imagina ser uma jornada em vendas assim? Cara, o cara que... imagina que você tem um caminho de faixa branca, faixa preta aí, vai. Tá, vamos lá, cara. No Brasil tem uma jornada padronizada, porque a gente ainda tá aprendendo o que é uma jornada clara em Sales Development, e em especial em Sales Development. E do outro lado, a gente tem uma jornada tipo, mais forte quando a gente vai falar tipo, de vendas. É muito comum que a gente ainda veja, tipo, no mercado brasileiro, o vendedor que começa sendo responsável por fazer tudo no processo, ele vai para uma empresa que começa a entregar lead para ele, e aí ele tipo, queima porque ele tipo, percebe que não está vendendo bem e ele vai para território. E aí ele abraça aquele território e começa a se especializar cada vez mais. Eu gosto de falar que para mim, tipo, vendas é tipo engenharia. Para engenharia, você tem que fazer um ciclo básico, mas toda vez que você vai se especializar no mercado diferente, no setor diferente, tipo, você quer ser engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, você tem o ciclo básico em engenharia, depois você tem que fazer tipo, mais alguns anos de estudo. Você não precisa fazer anos de venda, não é necessariamente isso que eu estou falando, de experiência ou de estudo teórico, mas você precisa de um tempo para você se acostumar. Então, toda vez que você recebe uma proposta nova para um setor diferente ou para um estilo de venda diferente, que é mais complexa, mais simples, vai ser tipo B2B, B2C, você tem que fazer essas trocas de chave. Se você não tem uma experiência prévia, você provavelmente vai demorar um tempo para se adaptar. E aí você tem que entender o que você está fazendo. Eu acho que a gente ainda toma uma decisão muito errada, porque em vendas
a gente tem muito gestor, cara, e você sabe disso, sabe? Você é um cara que conhece, já tem experiência bruta, você sabe que a galera ainda erra muito na hora de contratar. A gente contrata. Eu gosto muito de duas coisas que o Charlie Munger, que é o sócio do Warren Buffett lá na Berkshire Hathaway, um dos bilionários aí do mundo, fala. Ele fala, a primeira coisa que ele cita é no que a gente estava falando, que é, mesmo os melhores pilotos, eles usam checklists, eles sabem a importância de checklist. O playbook, ele é um checklist, é o que você tem que fazer, e você tem que entender o que você faz bem e o que tem que ser feito de acordo com o processo. Então, o melhor piloto, ele sabe que ele tem que seguir o checklist, porque senão o avião pode cair a qualquer momento também. Apesar do avião rodar em piloto automático boa parte do tempo, igual o Reeve pode rodar para você. No fim das contas, você tem que ter seu checklist na hora que você entra numa call, o que você vai ter que entregar. Mas a segunda dele é, tipo, ele solta, tipo, uma que vem do Ben Graham, que é, tipo, o cara que fez o Investidor Inteligente, o autor do Investidor Inteligente. Ele defende que a gente deveria comprar ações como a gente compra groceries, então, tipo, a gente compra no supermercado, e não como a gente compra perfume. Qual que é a lógica dele? E para mim é a mesma coisa que contratar um vendedor. Você contrata um vendedor pelo valor real que ele gera e não pelo status. De vez em quando a gente tem profissionais de vendas que são mais marqueteiros do que eles são vendedores. Eles têm um marketing muito pesado, mas eles não vendem realmente muito bem. Dentro da jornada, a primeira coisa que você tem que fazer é correr de ser um marqueteiro. Construir um currículo com uma empresa boa, tipo, ali por trás, não significa nada desde que você não tenha sido consistente para dar seu resultado. É natural que a gente passe por esse caminho de eu me provei porque eu era o melhor prospectador do meu time, então eu tinha mais volume e eu vendia mais do que a média dos meus pares. Eu fui para um lugar que tinha muito volume, eu vi que eu não conseguia converter tão bem, reclamei de volume, e aí eu fui para um lugar que tinha um volume definido e eu me acomodei ali dentro. Por quê? Porque as grandes empresas que pagam melhor tendem a vender no modelo territorial, você fica mais satisfeito e você já tem uma experiência ruim. Então a gente começa passando pelo efeito Dunning-Kruger, que é, tipo, eu acredito que eu sou bom pra caramba quando eu tenho um pouquinho de conhecimento, porque eu tô um pouquinho acima da média em termos de conhecimento técnico. E aí, de repente, eu descubro que eu não sei nada, e aí eu aceito, tipo, um trampo que me paga bem, e eu vou me desenvolver ali dentro, e aí eu vou aprendendo mais. Corre de passar por isso, tenta entender bem o fundamento, entende bem o porquê que algo que você faz funciona, o porquê que algo que você faz não funciona. Você tem que saber como metrificar e como, tipo, entender o que funciona por trás. O modelo que rege vendas, ele é muito amplo, ele vai de psicologia humana para sistemas complexos, para uma série de outras coisinhas que você pode aprender. Eu uso muita coisa, por exemplo, para gestão de time, baseado tipo, em gestão de times de desenvolvimento. Então, eu uso para gestão de vendas. A gente faz muita coisa rodando em Scrum, a gente tem muito conceito baseado nisso. Eu ensino muito meu time vendas falando de modelo, framework, metodologia, que é algo que a galera tipo, traz tipo, também do conceito de desenvolvimento de sistemas. Se você tem um conhecimento amplo, você acaba tipo, passando por isso. O vendedor que está começando, ele aprende por tentativa e erro. Ele tipo, faz, erra, para de fazer. Ele faz, acerta, faz mais. O problema é que a gente começa, depois de um tempo, a testar tanta coisa que a gente já não sabe o que funciona e o que não funciona. A gente não sabe o que precisa adaptar, o que precisa evoluir e o que precisa consertar. E nesse caminho, o que precisa repetir, né? Então, fazer mais. Nesse caminho, você tem que entender o porquê. Se você entender o porquê, você pode estar no lugar que você tiver que você vai vender bem. Você pode fazer o que você quiser, vendendo o que você quiser que você vai vender bem. Por quê? Porque você entendeu o fundamento. Por que eu vendo bem? Você sabe responder a isso. 99% dos vendedores, eu me arriscaria a dizer, e eu acho que é tipo algo nessa linha, eles vendem bem intuitivamente. Eles não sabem explicar o que eles estão fazendo que realmente gera esse valor. E aí, cara, para sair da faixa branca, se você não entendeu o porquê, o máximo que você faz é repetir o que tipo, a galera fala. Então, falar, não, spin, beleza. É spin, mas por quê? Não, eu li o livro, fazer pergunta, né? Fazer pergunta porque as pessoas, elas se convencem melhor do que eu convenço elas. Beleza. Por quê? Quanto de pergunta que você faz? Tem que ouvir mais, né? Não posso falar a call inteira. Sério. Mas tem momento que você fala mais? Ou você tem que perguntar a call inteira? Você sempre lidera com pergunta? Que tipo de pergunta que você usa? É pergunta aberta ou fechada? Por quê? Tudo isso vem de um porquê. Por quê? Por quê? E entender isso é difícil pra caramba, mas é o que faz você ser faixa preta, meu velho. Animal. Cara, e aí, cara, já emendando uma outra pergunta, caminhando para o fim aí, o que para você é um vendedor de sucesso, Vinícius? E assim, tenta dar para mim características, sabe? O que para você é um vendedor de sucesso? Velho, uma coisa, ele é consistente.
Ele é balanceado, ele roda um bom processo, ele sabe, tipo, o discurso de onde ele está, então para o contexto que ele está, para o produto que ele vende, para o mercado que ele vende. Ele é um cara que naturalmente entende de técnica de vendas, porque ele sabe elicitar as emoções corretas, tipo, dentro dos leads, e ele tem, tipo, uma mentalidade, tipo, certa, confiante. É só isso. Não precisa de muito mais do que isso para ser um vendedor bom. E um vendedor bom, ele não se faz em 3, 6, 2 anos, 6 meses, 3 meses em uma empresa. Vender bem, vender com consistência, vender no longo prazo. Se a gente olhar a carreira de vendas, é quase sempre a galera morrendo no meio do caminho porque cansou de quebrar a cara. É muito comum que você pega os vendedores aí com 40, 50 anos, que são caras que têm uma baita de uma experiência, mas que eles têm, tipo, conhecimento acumulado intuitivo e pouco, tipo, aplicado, tipo, à teoria e ao porquê, ao fundamento. Mas é muito comum que esse vendedor, tipo, lá no auge da carreira dele, que seria quando ele já tem muito conhecimento, muita experiência, já trabalhou com diferentes coisas, ele já esteja cansado, velho. É por isso que a gente brinca que vendas dá cabelo branco, é por isso que a gente brinca que vendedor, ele, tipo, fica velho rápido, é porque cansa. E cansa porque a gente tá dando murro em ponta de faca, velho. É o que você tava falando lá no início da live, velho. É muito comum que a gente, tipo, desgaste demais por fazer a coisa errada, cara. Então, no fim das contas, se você é equilibrado, se é consistente, e consistência se paga no longo prazo. Você tem paciência para esperar o resultado vir, sem ter aquela ambição de que eu tenho que vender e, tipo, fazer tudo acontecer no meu primeiro ano. O vendedor que, tipo, queima largada, ele vai para uma empresa, ele fica confiante demais, porque a empresa gerava muito lead bom. Aí a empresa descobre que churna, que não tá pagando. Aí ela começa a, tipo, enxugar. Ou senão ela toma a maior parte do mercado, ela começa a entregar menos lead, porque o total addressable dela, o mercado total para o qual ela pode vender, já foi tomado. Eu tenho, tipo, cliente que passa pela consultoria, que a gente também estava falando sobre isso, que tinha 900 potenciais clientes no Brasil inteiro. Ele não consegue ter mais do que 900 clientes. O vendedor que entrou quando eles tinham 0, ele provavelmente vendeu melhor do que o vendedor que entrou quando eles tinham 450. É muito mais difícil vender quando você tem 450 clientes e só pode vender para outros 450. Então, o vendedor que ele não acostuma vender bem com consistência, ele pega a fase de uma empresa, escala, faz carreira, fica 4, 5, 6 anos vivendo daquela história. Se pá, ele dá sorte, acerta numa segunda, ele entra numa outra empresa que está no momento certo, está escalando, tem excesso de leads, ou ele está tipo, ali tipo, num lugar que casa muito bem com o que ele quer, e aí é isso. Acabou. A carreira termina, a galera vai fazer 1 bilhão de outras coisas, ou tipo, quer seguir outra onda. Mas vendedor bom é com consistência. Eu analiso vendedor no longo prazo, velho. Animal, irmão. O Rodrigão fez uma pergunta aí. Rodrigo é um SDR, cara, experientíssimo, um cara que já trabalhou comigo até. Obrigado aí por tá participando, Rodrigão. Cara, dicas. Pô, o Vinícius trouxe muita dica lá no início da live. Mas, Vinícius, alguma outra dica aí para quem é SDR nesse momento? E assim, queria já, cara, tem 5 minutos pro fim. Essa dica, cara, e tuas considerações finais aí, o que tu acha como uma mensagem final para a galera de vendas aí? Bora, vamos lá. Cara, dica para SDR, eu acho que se a gente fosse fazer da maneira mais sucinta possível, primeiro lugar, não segue só um canal, não depende só de e-mail, não depende só de telefone, não dependa só do LinkedIn. Você tem que depender de 2, 3 ou mais. As melhores empresas, os melhores SDRs, eles estão tentando conectar com os leads dentro do melhor canal para o lead, não o melhor canal para ele. Isso é natural. Eu, por exemplo, Vinícius, não gosto de atender ligação de gente que eu não conheço. Então, se o número é desconhecido, eu tendo a não atender. Por quê? Porque se a pessoa me conhece, ou se ela sabe quem eu sou, ela vai me mandar um WhatsApp, e eu sei que esse WhatsApp vai chegar e eu vou saber quem que é. Eu prefiro do que parar, porque ao longo do dia eu estou tentando focar, eu estou tentando escrever, estou tentando ler, igual a gente também estava comentando. Eu não quero parar para atender uma ligação que eu não sei se pode ser só um telemarketing de alguém que vai ter que me segurar no roteiro, eu vou ter que falar, não quero, até desligar. Então, no fim das contas, eu prefiro que chegue tipo, pelo WhatsApp, eu prefiro que chegue pelo LinkedIn, eu prefiro que chegue pelo meu e-mail, que eu tipo, vou organizando ao longo dos dias. Se você não faz mais de um canal, você já está vendendo só para uma parcela de leads que funcionam bem naquele canal. Você já está errando. Então, é a primeira dica que eu posso dar. A segunda é, controla o volume do teu funil. Então, saiba o quanto que você tem que colocar aqui em cima, dada a sua taxa de conversão ali nas etapas que você tem como SDR. Então, você coloca um lead aqui em cima, você tenta conectar com ele, depois você conecta, você qualifica e passa ele para frente. Então, nesse cenário, você tem pelo menos 2 taxas de conversão.
Se você tem essas taxas de conversão, faz uma engenharia reversa. Minha meta aqui embaixo é gerar tantos leads qualificados. Quantos que eu tenho que conectar para gerar? E quantos que eu tenho que colocar aqui em cima para tipo, gerar esse número de leads qualificados? Então você trabalha com uma engenharia reversa e tem esse cálculo, esse número em mente e vai acompanhando ao longo da tua trajetória, do teu ciclo, se ele é mensal, se ele é semanal, pelo que você é cobrado de meta, acompanha se você está tipo, um target. Então se está atrás desse número, se você está à frente desse número, se você está tipo, no caminho, tipo, para bater ele tipo, perfeitamente. Você tem que garantir que você tem isso. Senão, você está tipo, basicamente dando controle para o universo. Você vai deixar o universo ditar se você vai tipo, conseguir bater meta ou não. E você vai torcer para você converter mais ou menos. Porque um mês você converte um pouquinho mais, um mês você converte um pouquinho menos. Na média, você fica ali no meio do caminho. E se você não tem volume, você não vai bater meta mesmo. São os 2 pontos que eu tipo, recomendaria. Depois disso, assiste o nosso certificado de Outbound Marketing Vendas. Lá tem todas as outras dicas que você precisar. outboundmarketing.com.br, meu velho. Animal, Vinição. Cara, eu nem vou acrescentar mais nada, tu já matou a pau no conteúdo. Cara, recado final aí pra galera de vendas que você, cara, tem sentido de perspectivas e tal. Pô, a gente vive de vendas, né? Pô, tu vive de vendas, tu criou uma empresa para vendas, então, cara, o que você tem a dizer pra galera aí? Um minutinho aí. Cara, vamos lá. O mercado de vendas ele está desenvolvendo muito e eu acho que está todo mundo vendo isso. A gente tem cada vez mais gente boa entrando no mercado de vendas. É um mercado que historicamente não era tão valorizado quanto ele está sendo agora. Então, se você está começando em vendas agora, você está no melhor momento da história para ser um vendedor. É onde tem mais tecnologia sendo desenvolvida para você, tem mais gente preocupada em entender a mente humana e aplicar ela dentro de vendas. As empresas estão entendendo que a gente precisa correr atrás de mais previsibilidade, que vendas não é magia obscura, que a gente não pode entender o que está acontecendo. Então, a gente está descobrindo como vender cada vez melhor. E é seu trabalho entender como que você faz isso bem. Então, assim como qualquer outra área, você tem que correr atrás de fazer o melhor possível. Existem 2 caminhos para você fazer isso. O primeiro deles você está na fronteira sempre, então você sempre está tipo, surfando a nova onda em vendas. Em marketing, um tempo atrás, era tipo, você tipo, posicionar com uma palavra-chave tipo, no orgânico no Google. Depois virou tipo, você fazer Google AdWords. Depois virou você tipo, ter uma página no Facebook com muita curtida. Depois fazer Facebook Ads. Depois virou Instagram. Agora tem TikTok. Você tem tudo acontecendo. E é difícil estar em todas essas ondas e manter elas rodando. Você tem que ter uma complexidade gigante e você é um vendedor. Você não vai ter capacidade de fazer isso, a área ela é limitada. Você não vai estar sempre na fronteira de vendas, velho. Você é uma pessoa 24 horas no seu dia, 7 dias na sua semana. Então você tem que ter um processo que é mais consolidado e ter uma base mais sólida. Então faça melhor o seu processo e preocupe menos em estar na onda, na fronteira. Você vai entrar na fronteira se você for bom, cedo ou tarde, porque você está testando. Mas você precisa ter uma base sólida. E para ter uma base sólida, você tem que focar em qualidade. Quantidade em vendas é bobeira, é bullshit. Quem fala contigo que você tem que ter qualidade, tipo, demais, tá certo? Quem fala que você tem que ter quantidade demais, tá errado. A gente está vendo isso acontecendo, o movimento do mercado inteiro é para acabar com quantidade em vendas. É para acabar com... Como é que é? 12 segundos. Seremos derrubados. É para acabar com LGPD, GDPR, vai tudo acabar com tipo, quem não faz com qualidade. Faça. Vinição, a gente vai ser derrubado essa live, tinha que ser...